Então, vamos dar início à nossa entrevista. Bom dia ao Flávio, ao Eduardo e às demais pessoas que estão aqui acompanhando esse trabalho. No dia 10 de julho de 2024, nós vamos realizar uma entrevista com Flávio Krauxig. Essa entrevista será conduzida por mim, professora Carla Simone Jotegueiro, e pelo Eduardo Matheus Palini. Nós estamos representando a turma B da disciplina História, Memórias e Identidades, Teoria e Prática, ministrada nos cursos de graduação em História na URGS e também aberta para estudantes de outros cursos. Então, Flávio, gostaria de te agradecer pela disponibilidade de atender esse convite da turma e lembrar que essa entrevista ela faz parte de um projeto de extensão que busca conhecer experiências de pessoas egressas dos cursos de graduação em História da URGS nas décadas de 1980 e 1990. A entrevista, então, ela vai ser conduzida a partir de um roteiro geral que você já tem conhecimento, mas o Eduardo vai falar alguma coisa a mais sobre os objetivos dessa atividade de extensão. Bom dia, Flávio. Bom dia. Agradeço também aí a sua participação, agradeço a participação de toda a turma que nos acompanha aqui, né? O objetivo dessa atividade, então, vai ser de documentar e analisar, por meio de entrevistas de história oral, vivências, experiências e percepções de egressos e egressas da graduação em História na URGS que não vieram a seguir carreira acadêmica na área, né? Com ênfase, então, em algumas coisas, por exemplo, nas razões da escolha do curso, na relação com o espaço universitário, o perfil das turmas, colegas, docentes, currículo, movimento estudantil, contexto no geral, né? Mas também com ênfase nas escolhas profissionais como docentes ou em outros espaços e nas habilidades que foram desenvolvidas a partir dessa experiência com o curso, e também nas visões de mundo construídas a partir do curso e como elas se transformaram, né? A entrevista acontece de modo remoto e, em nome da turma, novamente agradecemos a disponibilidade do entrevistado. Ok. Flávio, tu poderias dizer algumas palavras a título de apresentação? Claro. Bom, eu agradeço a oportunidade, espero que eu consiga contribuir de alguma forma, assim, para esses registros que estão sendo feitos pelo Departamento de História. Bom, eu sou porto-alegrense, filho de um pai. Eu tenho uma origem bastante simples. Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. Nasci num bairro chamado Vila Floresta, um bairro da zona norte de Porto Alegre, um bairro de classe média baixa, classe operária, com imigrantes de origem alemã, polonesa e muitos descendentes de africanos, né? Então, uma comunidade popular, assim, digamos, né? Enfim, eu sou caçula de 4 irmãos, então, enfim, meus irmãos, eles acabaram seguindo também diferentes caminhos, cada um cursou uma universidade diferente. Eu tenho um irmão contador, um que virou funcionário da Caixa Federal, outro era engenheiro, enfim. Eu tive essas experiências ainda quando eu era pré-adolescente de contato com o universo da universidade em diferentes áreas, né? Áreas mais técnicas e outras nem tanto, né? Enfim, entrei na graduação. Inicialmente eu não cursava História, eu cursei Ciências Atuariais durante 2 anos, um curso da área econômica, justamente pensando em mercado de trabalho na época, né? Então eu fui muito influenciado por isso, né? É um curso da área financeira junto à economia e às ciências contábeis na própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali no prédio da economia mesmo, ali que é a sede da Ciências Atuariais, e cursei metade do curso. E eu até ia bem, mas eu não gostava do curso. E naquele contexto ali do final dos anos 80, eu já tinha, digamos assim, uma carga de leitura
acho que considerável, assim, e uma visão bastante crítica sobre o contexto que nós vivíamos, né, desse colapso da ditadura, os primeiros anos da nova república, enfim, e eu sempre quis cursar história, então eu solicitei a permuta de curso dentro do procedimento da própria universidade. Não fui aprovado, acabou não sendo, embora meu quociente de nota fosse muito bom na época que eu fui aprovado no vestibular de ciências atuariais, o meu quociente era compatível com o curso mais disputado na época, que era ciências da computação, e mesmo assim eu não fui aceito, né, na transferência interna para o curso de História. Então eu acabei fazendo um vestibular e fui aprovado e entrei na graduação da História. Depois de um tempo, eu na época trabalhava já numa seguradora, a Santa Cruz Seguros, né, uma seguradora tradicional, que é justamente... Eu comecei como estagiário de ciências atuariais, fiquei como funcionário, era uma instituição da área de seguros privada, cujo proprietário era um alemão chamado Lauro Sturm, que era um grande colecionador de obras de arte, eu só fiquei sabendo isso depois, e com uma simpatia ao nazifascismo muito grande, assim. Então, eu realmente não me adaptei muito naquele contexto, embora fosse um bom funcionário, bem reconhecido. E acabei entrando por concurso público na Prefeitura de Porto Alegre, onde eu estou até hoje, só 34 anos funcionário da Prefeitura. Eu entrei inicialmente como assistente administrativo, depois eu fiz concurso para professor de História, fui aprovado, e depois para técnico em Cultura e História, também aprovado. Então, ocupei 3 cargos sucessivamente ao longo desses 34 anos. Né? Então, basicamente, é esse meu perfil. Né? Flávio, você abordou alguns temas bem interessantes, né? Mas antes da gente partir para algumas perguntas mais específicas, retomar um pouquinho a experiência no curso de História. Você se formou em 1991, né? Então, Isso. o que tu tem para nos dizer, nos contar um pouco sobre essa experiência do curso de História na URGS para ti ali no final da década de 80, que foi quando você fez a graduação, né? O que você teria para nos dizer, assim? Fica à vontade. Bom, então, durante toda a graduação eu era um aluno trabalhador, né? Quando eu entrei na graduação da História, eu ainda trabalhava na companhia de seguros, essa Santa Cruz, acho que praticamente o primeiro ano do curso todo, eu trabalhava 40 horas e assistia, as disciplinas que eu conseguia fazer eram à noite e no sábado pela manhã. Então, a minha interação era muito limitada com os colegas, eu não tinha essa vida acadêmica de ficar manhã, tarde e noite na universidade. Eu chegava ao final do dia e saía às 10 horas da noite. Então, essa é a minha experiência. Depois, quando eu passei, aí eu fiquei sabendo através de uma colega da graduação que na Prefeitura de Porto Alegre, se tu fosse funcionário, tu teria direito a 1/3 da carga horária, se teu chefe permitisse, para tu assistir disciplinas durante o dia. Então, por isso que eu fiz o concurso para a prefeitura e entrei com essa expectativa, que foi uma grande dica, assim, na época. Até hoje, a prefeitura tem essa política de, digamos, possibilitar que o servidor estude, né? Que é um processo bastante interessante. Então, eu entrei a partir do segundo ano da graduação, eu já tinha um pouco mais de maleabilidade, né? Porque é importante salientar que na época não existia o curso noturno. Nós tínhamos apenas algumas disciplinas que eram ministradas à noite e alguma coisa sábado pela manhã. Então, era o que eu conseguia fazer. E a partir do momento que eu entrei na prefeitura, eu consegui botar algumas disciplinas durante o dia. Mas era aquilo, eu chegava na universidade, assistia as aulas e saía correndo, tinha que voltar para o trabalho, né? Não tinha muita alternativa. Então, eu atrasei um pouco o curso, a minha graduação não foi, digamos, nos tempos corretos, né? E, por um lado, isso foi bom, que eu conheci colegas de turmas posteriores e também conheci colegas de turmas anteriores que também estavam atrasados. Também eu tinha colegas que eram trabalhadores e viviam uma situação similar, né? E qual é o contexto esse do final dos anos 80? Era um contexto do governo Sarney, né? Final do governo Sarney, governo Collor, ali, início dos anos 90,
Então, o que nós havíamos vivido ali há uns 5 ou 6 anos atrás de um certo otimismo com o colapso do regime militar, na verdade foi sucedido por uma certa decepção desses governos iniciais da chamada, na época, hoje em dia não se usa mais essa denominação, Nova República, né? Então, era um momento assim que nós tínhamos, por exemplo, muitas greves gerais, muitas mobilizações, movimento estudantil forte. Eu não conseguia participar do movimento estudantil, né? Justamente em função do trabalho. Mas, claro, que eventualmente em passeatas, em movimentos, greve, eventualmente eu participei, greves da própria universidade, enfim. Eu me lembro que ali no final dos anos 80 eram muito comuns, no governo Sarney, as greves gerais. Tiveram várias, né? E eu participei de, pelo menos uma que eu me lembro ainda, da época que eu trabalhava na seguradora. Claro, era todo um contexto de embate, digamos, com relação a uma situação que não era aquilo que se havia sonhado ali no meados dos anos 80. Na época em que eu estava no ensino médio, que eu cursava o ensino médio, tinha um grupo de colegas que nós tínhamos assim uma visão muito simpática a movimentos de esquerda, a movimentos sindicais, existia uma entre nós, assim, uma simpatia muito grande pelo MST, pela Central Única dos Trabalhadores, enfim, tinha um grupo de colegas do ensino médio, da escola pública, onde nós estudávamos, Dom João Becker, que tinham essas simpatias. Um dos meus colegas era o Fábio Kim, justamente, que hoje é professor do Departamento de História. Eu lembro nitidamente do Fábio com broches da CUT, e nós nos encontrávamos, por exemplo, eu me lembro que esse grupo de amigos que eu e o Fábio fazíamos parte, nós, por exemplo, no grande comício das diretas, em 85, em frente ao Paço Municipal, eu lembro exatamente que a gente marcou um encontro na Terceira Palmeira, em frente ao Paço Municipal. Quer dizer, uma coisa maluca, porque tinha, sei lá, dezenas de milhares de pessoas e mesmo assim a gente conseguiu se encontrar lá, nosso grupo de amigos. Então, nessa época existia um otimismo muito grande com relação a esse colapso do regime militar e um novo momento político, assim, democrático, e em que os avanços sociais seriam inevitáveis pela luta de todos esses movimentos estudantis, de trabalhadores, enfim. Depois a gente tomou um grande tufo, né, com os governos que se seguiram, enfim, do governo Sarney e Collor, né, uma grande decepção, mas enfim, esse era o contexto ali desses primeiros anos. E a maior parte dos meus colegas da graduação realmente eram estudantes, né? Eu tinha uma turma dos meus colegas, vários seguiram a carreira acadêmica. O Fábio Kim é um caso, o Benito Schmidt é outro. Nós éramos colegas de turma. A Adriana Schmidt também, a Adriana Dias Schmidt, que caiu para a área da arqueologia. Enfim, o Benito era um colega que eu lembro nitidamente, assim, que todos os trabalhos que ele preparava, todo o foco dele era para a história da arte. Então, em todas as disciplinas, por exemplo, ele dava um jeito, se a gente cursou ali História da Antiguidade Clássica, ele preparava um trabalho cujo o escopo, cujo objeto seria algum elemento da história da arte, né? E eu, na época, não sabia muito. Eu queria ser professor de história, na verdade. Eu não tinha assim, um foco. Eu queria ser minha meta era ser professor de história de ensino fundamental e ensino médio. Eu achava o máximo isso, né? Então, depois é que eu fui descobrir, digamos, até influenciado pelo Benito em parte, mas a grande virada para minha formação foi uma disciplina eletiva pouco importante no quadro do curso, uma disciplina que eu nem encontrei na grade curricular, essa que a professora Carla me enviou, que se chamava, tinha um nome bizarro, era História da Comunicação, História da Cultura, especialmente meios de comunicação. Uma disciplina ministrada sábado de manhã pelo professor,
uma disciplina eletiva ministrada pelo professor Lopes, Luiz Roberto Lopes. E aquilo ali foi uma virada para mim, porque o Lopes ele é um grande conhecedor de história era um grande conhecedor de história da música e das artes visuais. E aquela disciplina realmente para mim foi marcante, né? No sentido de começar a mudar, a perceber um outro foco de interesse na minha formação. Eu não sei se eu consegui te responder, Eduardo, bem, mas enfim, estou. Sim. É um ótimo começo, é uma história e tanto, né? Nós somos da mesma geração, da mesma idade, né? Eu não estudei na URGS, mas também convivi com todos esses contextos, né? E participei desses movimentos que você mencionou. Era uma época de muita mobilização, de muita esperança, de muita expectativa, e dali a pouco de muita frustração também, né? E aí você mencionou o Movimento Sem Terra, a CUT, as diretas já. Também a gente viveu essa questão da Assembleia Constituinte, né, da promulgação da nova Constituição, e também a questão da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética. Então, eu queria juntar esses elementos a respeito de tudo isso que estava rolando perto e longe de nós, para te perguntar assim, de que maneira que toda essa mobilização e essas transformações, se você sentia algum tipo de repercussão no curso, como é que essas coisas afetavam o curso, seja as disciplinas, a forma como elas eram ministradas, o que vocês liam, ou também como vocês, as expectativas que vocês tinham, você e os colegas tinham em relação ao curso. Olha, na época, digamos assim, o foco geral do curso era bastante heterogêneo, assim, de certa forma. Eu tinha professores focados assim numa vertente teórica mais voltada para o materialismo dialético, uma tradição marxista, e tinha professores absolutamente tradicionais assim na abordagem, na metodologia, com digamos assim, era um corpo docente bastante heterogêneo na sua formação. As disciplinas de teoria da história que eu cursei eram todas com a professora Silvia Petersen, que tinha essa vertente voltada assim, para o materialismo dialético, embora ela abordasse a escola dos anais, positivismo, a nova história, enfim, era muito rigorosa, assim, muito criteriosa, né? Mas eu tinha professores que, na verdade, a metodologia era completamente tradicional, tinham bastante qualidade, bastante conhecimento, né? Ou seja, a nossa formação ali, na época, era muito voltada para a história política, história econômica, história social, digamos assim, e essas abordagens mais culturais que seriam, digamos assim, mais pertinentes ali, aquela nova história cultural que aqui começava a chegar nos anos 90, entrava de uma forma muito tangencial, né? Muito tangencial no curso. E com relação a esse contexto, claro, nós temos esse contexto, digamos assim, mundial, temos contexto nacional, enfim, mas tem uma variável que, para mim, afetou a minha opção pelo trabalho, que foi o próprio contexto do universo do trabalho, onde eu entrei a partir de 1980, final de 87. Que quando eu entrei na prefeitura, eu peguei o meio da administração Colares e depois eu peguei toda a administração popular, todos os anos da administração do PT, que na área eu entrei inicialmente trabalhando como assistente administrativo no departamento dos esgotos pluviais, olha só. Um departamento que teria sido fundamental agora em 2024, se existisse. Né? Indispensável. Quer dizer, eu trabalhava na seção norte de conservação do departamento dos esgotos pluviais, então eu, como assistente administrativo, eu tinha que cuidar da folha ponto, das férias, dos funcionários. Eu fiquei 3 anos ali fazendo isso, depois eu fui para a Secretaria da Cultura. Eu consegui uma relotação para a Secretaria da Cultura, onde eu trabalhei no Museu Joaquim Felizardo. Então, eu tive sorte
de pegar todos esses anos com excelentes gestões na Secretaria Municipal da Cultura, com secretários muito ativos, e eu entrei na Secretaria Municipal da Cultura trabalhando no Museu Joaquim Felizardo, cuja diretora era uma arqueóloga chamada Vera Tadeu Tromer, historiadora e arqueóloga, que tinha uma visão muito ampla sobre o trabalho do historiador. E ela foi junto com a nossa equipe, passando tarefas e criando exposições e projetos de pesquisa que foram muito importantes para mim e para o próprio museu. Por exemplo, o primeiro trabalho que nós fizemos foi uma grande exposição sobre a história dos carnavais em Porto Alegre. E isso para o museu, imagina, o Museu Joaquim Felizardo, ele é um museu de história da cidade que até então tinha aquela coisa completamente de história das administrações, né? De repente, tu pegar um elemento cultural popular e fazer uma grande exposição, foi, na época, hoje, isso seria uma coisa, um senso comum, mas na época foi muito legal. Tu trouxe todo um público diferente, tu buscou uma história das periferias, enfim, e isso gerou também um livro que, na época, e esse livro foi escrito pela nossa equipe do museu, junto com a equipe de estudos e pesquisa da Secretaria da Cultura, da qual a Zita Possamay fazia parte. E a Iris Germano, também professora de História, na época estagiária. Tanto a exposição quanto o livro foram muito importantes. Depois nós fizemos uma exposição chamada Ânsia de Civilização, baseada em pesquisas do professor Anderson Zalewski Vargas e da Cláudia Malte. E era uma exposição usando justamente materiais do próprio Museu Joaquim Felizardo, principalmente de imprensa e fotografia, que mostrava assim 2 olhares da Porto Alegre ali do final do século XIX e inícios do século XX, que é o olhar idílico do fotógrafo, mostrando uma cidade limpa, bonita, com uma arquitetura eclética, de qualidade, e contrastado com esses depoimentos dos jornalistas, mostrando uma cidade com becos cortiços, vagabundos e prostitutas, e jornalistas ansiando por uma profilaxia geral na cidade. Então, nós começamos a ter uma série de trabalhos ali no Museu Joaquim Felizardo, que, enfim, foram bastante importantes na minha formação. A própria forma como eu comecei a absorver as informações da graduação da História foram muito influenciadas pelas demandas que eu tinha de trabalho. Então, de certa forma, eu tive muita sorte nesse sentido de poder justamente atuar ao mesmo tempo que cursava a graduação numa instituição que tinha essa abertura para novas possibilidades de uma pesquisa e uma aplicação prática da pesquisa, porque, enfim, tu produzia uma exposição, mas tu também atendia escolas, tu também atuava como professor ali dentro. Então, de certa forma, ali eu me realizei nesse período, nesses 3 anos que eu fiquei ali. Não sei se eu estou conseguindo. Sim. Uhum. Aproveitar que a gente está falando, então, dessa atuação nas exposições no museu. Você falou que, inicialmente, você tinha vontade de ser um professor de História, ensino médio, enfim, a virada de chave foi aquela cadeira de História da Comunicação, essa cadeira eletiva, né? Queria aproveitar, então, para pedir que você fale um pouco mais sobre como a formação em História, como essa experiência no curso de História foi te levando, né, junto com a sua atuação ali como trabalhador, foi te levando a tomar essa decisão de fazer um mestrado no campo da arte, né, em Teoria e Crítica da Arte, e também qual o lugar, aproveitando esse tema, né, qual o lugar que a História da Arte tinha na graduação daquela época em História. Uhum. Esse era muito limitado, né? Muito limitado. De fato, quando eu me dei conta que eu realmente gostava desse tópico, eu, de certa forma, copiei o que o Benito Schmidt fazia. Comecei em todos os trabalhos, todas as disciplinas eu começava a focar em História da Arte. Por exemplo, quando eu fiz História da América ali do século XX, na disciplina eu fiz uma monografia sobre o resgate das imagens
pré-colombianas no muralismo mexicano. Quando eu fiz uma disciplina de Idade Média, eu também trabalhei com gótico. Enfim, eu comecei a seguir o caminho do Benito, né? E, claro, chegou um ponto em que uma das disciplinas que eu tive de teoria e metodologia da história foi com a Célie Pinto. A Célie olhou para mim e disse: "Bah, Flávio, teu trabalho tá bom, tal, mas eu acho que tu tinha que ir para antropologia." Só que a antropologia não era também o meu, e na época não tinha muito aqui em Porto Alegre um caminho. E foi criado justamente ali pelo início dos anos 90 esse mestrado em artes visuais com ênfase em história, teoria e crítica da arte. E daí eu fiz uma primeira tentativa de entrar nele depois da graduação e não fui aceito. O projeto era muito bom, mas eu me lembro nitidamente que na banca de avaliação o professor Armindo Trevisan, que é sensacional, né, intelectual de primeira, ele me perguntou se eu já tinha lido Harold Osborne. E eu tinha, de fato tinha, só que não era o livro que ele queria que eu tivesse lido, né? E eu senti que isso pesou na minha não seleção. E talvez o projeto não fosse exatamente do escopo imaginado. E, embora eu acho que fosse um projeto muito bom, eu queria comparar representações da cidade de Porto Alegre na pintura e na fotografia, em fins do século XIX e início do século XX. Eu acho que era um bom projeto. Mas, enfim, daí depois eu tentei de novo e fui aprovado 1 ou 2 anos depois com uma outra ideia de trabalho que foi sugerida por uma colega da história, inclusive, que foi os Salões de Artes Plásticas em Porto Alegre. E daí eu desenvolvi um trabalho que ficou bastante extenso, assim, pegando ali desde o final do século XIX até final do século XX, esse tipo de certame que são esses concursos oficiais de artes plásticas. Enfim, né, o mestrado, ele, digamos, o que acontece no mestrado, ou talvez no doutorado também, né? Tu acaba realmente pegando um recorte, tu passa 2 ou 3 anos trabalhando com aquele tópico, né? E foi o que eu fiz com esse trabalho. Como na graduação que eu havia feito, tanto a licenciatura quanto o bacharelado em História, a história da arte entrava de uma forma muito, digamos, tangencial. Eu até hoje eu tenho, na verdade, assim, um desejo, eu acho que vai ser um dos meus projetos de aposentadoria, é cursar História da Arte mesmo, no Instituto de Artes, que realmente é um curso que tu realmente consegue ter essa apreensão do todo, né? Que realmente é um tema bastante rico, né? Um detalhe que eu preciso apontar: eu trabalhei no Museu Joaquim Felizardo 3 anos, trabalhei depois no Arquivo Histórico Moisés Velhinho, ainda graduando da História. Eu fiquei também, eu acho que uns 2 ou 3 anos trabalhando no Arquivo Histórico Moisés Velhinho, que é o arquivo da prefeitura que guarda toda a documentação desde o século XVIII até hoje. Claro, não toda, mas, enfim, uma seleção representativa da documentação produzida pela municipalidade do século XVIII até hoje. E foi uma experiência sensacional para mim. Eu aprendi muito com os arquivistas. Eu acho que todo historiador tem que ter uma temporada em um arquivo histórico, porque por vários motivos, assim, para entender a sistemática de organização dos fundos documentais, para entender o processo da interpretação do documento, o processo de seleção para guarda, né, o que é representativo para guardar. Ali eu tive uma experiência muito legal com a diretora, que era uma arquivista formada em Santa Maria, Maria Osmaria. Eu aprendi muito com ela. Porque eu tinha visão muito simplória, assim, que nós temos que preservar tudo, né? Tudo que é produzido, todo artefato. Não, é impossível, não vai existir museu no mundo ou arquivo que consiga guardar tudo. E os arquivistas, eles têm muito claro que eles guardam apenas 3% de tudo que é produzido.
Ou seja, tu tem que ser muito criterioso na busca daquilo que é representativo. E eu tive uma experiência, nós tivemos ali no arquivo, que foi a chegada de 400 mil processos administrativos ali, isso foi lá por 1997. Do nada, o arquivo municipal, que é o arquivo de documentação corrente, não tinha mais espaço e mandou para o arquivo histórico 400 mil processos. E assim, em alguns meses a gente teve que fazer uma seleção desse conjunto até chegar a algo representativo do todo e fazer o descarte do que não tinha como ser guardado e guardar realmente o que era importante. Isso para mim foi uma experiência sensacional, além de outras ali no arquivo. Tinha projetos pedagógicos de atendimento a escolas muito bons, assim, o arquivo Moisés Velhinho até hoje ele é um centro cultural além de arquivo, tem uma documentação maravilhosa e para uma pessoa egressa do ambiente universitário é muito importante essa experiência numa instituição desse nível, pequena, mas muito rica, assim, de ações de preservação e difusão do patrimônio cultural. Muito interessante, quanta riqueza, né? Você passou pelo museu, depois passou pelo arquivo, e daqui a pouco eu quero te perguntar também se você atuou como professor no ensino básico. Mas agora, sim, eu fiquei pensando que talvez pudesse dizer alguma coisa a respeito de o fato de você ter feito graduação em História, no momento que você estava cursando o mestrado, isso gerou algum diferencial, assim, você como egresso da História, na comparação com os colegas, isso te trouxe alguma diferença, alguma vantagem? E da mesma forma, eu fiquei pensando assim, se essa experiência de trabalho, ela talvez tenha contribuído mais com a tua formação, porque ela te fez direcionar olhares para o curso, ou se também o contrário, né? Na medida que você estava trabalhando, daí quando foi concomitante ao trabalho e o curso, né? Se o curso, bom, pelo fato de eu estar fazendo história e não antropologia e não arquivologia, nem tinha, né, na época nem tinha arquivologia, mas pelo fato de você estar fazendo história, isso te possibilitava certos olhares que os colegas que não estivessem não teriam. Então, assim, a influência mútua desses trabalhos no curso, na tua presença no curso, e do curso na tua atuação nesses espaços profissionais. Com certeza, sim. Eu aprendi muito no curso com as disciplinas de História do Brasil da Helga Piccolo, da Sandra Pesavento, da Silvia Peters. Um professor que ele praticamente ministrava todas as disciplinas à noite, era o Luiz Dario Ribeiro. E o Dario, ele tinha uma capacidade de exegese dos textos que eram trabalhados em sala de aula conosco, que era uma coisa impressionante, né? Impressionante, ele realmente dissecava. Com a Helga Piccolo, as disciplinas de História do Brasil, que ela nos exigia uma carga de leitura absurda, eu não conseguia acompanhar toda a carga de leitura que ela passava, porque, enfim, eu saía das aulas, ia para o trabalho e me sobrava fim de semana e deu, né? Eu só tinha um fim de semana, porque à noite eu assistia às aulas. Então, eu não conseguia dar conta, mas o que eu pude aproveitar foi muito pelo rigor da leitura do documento, do texto, esse cuidado com o dado bruto, de identificar exatamente o que é importante nas leituras, e esse rigor, né? Rigor, a coerência. A Helga Piccolo sempre nos exigia muito a coerência no texto, nas provas, né? Não necessariamente precisava, digamos, acompanhar a linha de raciocínio dela, mas tu tinha que ser coerente com o que tu estava propondo, né? E para mim, isso foi extremamente útil para o trabalho, eu aprendi muito, porque o jeito que eu escrevia antes da graduação era um jeito
de certa forma, um pouco irresponsável, até uma coisa mais fluida. E com a graduação, pelo menos na forma como nós vivemos naqueles anos, final dos anos 80 e início dos anos 90, existia um rigor muito grande, assim, metodológico, um cuidado muito grande com a escrita, né? E quando eu entrei no mestrado, realmente isso era uma diferença, porque eu tinha colegas que eram artistas, né? Então o texto é completamente poético. Na verdade, eu era quase uma figura estranha dentro daquele contexto, né? Eu usando ali uma abordagem, por exemplo, muito influenciada pelo Pierre Bourdieu, enfim, por essa sociologia da arte, assim, e também cuidados assim com as fontes. O meu texto era muito exato, muito sem, digamos, aqueles devaneios dos meus colegas artistas, né? Na verdade, eu aprendi muito com eles também, acabei aprendendo muito. Mas foi fundamental, eu consegui desenvolver um trabalho que, essa minha dissertação ela é de 1997 e até hoje ela é bastante consultada, assim, as pessoas me pedem o trabalho e já mandei para muita gente, enfim, muito fruto desse rigor que eu adquiri com os professores. Eu tive professores muito bons no departamento de História, são tanto na área da teoria, como a Silvia Petersen, a Célie Pinto, como nessas disciplinas específicas, como História do Brasil, com a Helga Piccolo, História do Rio Grande do Sul, com Sandra Pesavento, né? Com a Sandra Pesavento, inclusive, que dava aulas, as aulas dela eram um espetáculo, né? Era muito carismática, assim, tem um conhecimento absurdo. Na época em que eu trabalhava no Museu Joaquim Felizardo, nós chegamos a ajudar a Sandra Pesavento em uma das exposições que ela fez na reitoria da URGS, chamada, não sei se eu vou me lembrar agora, é o Espetáculo da Rua. Foi uma exposição muito legal, em que ela utilizou toda a pesquisa desenvolvida pelos seus orientandos na época e recortes da imprensa porto-alegrense ali do século XIX, né? Pegando a questão da rua, do espaço da rua aqui em Porto Alegre, né? E nós, como o Museu Joaquim Felizardo tem um acervo fotográfico sensacional desse período, nós colaboramos com a Sandra Pesavento nessa mostra. Foi uma experiência muito legal também. Então, na verdade, sempre foi, como a professora Carla comentou, um espaço de uma via de duas mãos. Assim, muito do que eu aprendi, que eu recebi, que eu troquei na universidade, me ajudou no trabalho, com certeza, né? Com certeza foi fundamental. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na minha vida, foi fundamental, né? Tanto as duas graduações, quanto essa experiência no mestrado. É uma universidade que a gente deveria ter orgulho de ter como o Érico Veríssimo dizia que a gente deveria ter orgulho de ter a OSPA em Porto Alegre, mas a gente deve ter orgulho de ter também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada. Se a Carla não se importar, eu vou roubar a pergunta dela ali. Vou aproveitar o momento da nossa conversa, Flávio, para te questionar então sobre a tua atuação enquanto professor de história, né? Sim, A claro. a gente falou bastante sobre seu tempo no arquivo, no Moisés Velhinho, no Joaquim Felizardo, que é totalmente condizente com a sua atuação de hoje em dia, né? Mas como foi esse período que você exerceu a licenciatura ali enquanto professor de história? Quais eram os seus pensamentos? Você já sabia que não era isso que você queria por um longo prazo? Foi uma desilusão? Como é que foi, assim? Quais as memórias que você tem? Foi muito legal o período. É que aconteceu uma coisa engraçada. Depois que eu saí do museu, do arquivo histórico, não, isso foi antes ainda, desculpa, agora eu me atrapalhei na cronologia. Eu trabalhei no Museu Joaquim Felizardo, trabalhei uma temporada no Centro de Pesquisa Histórica da Secretaria da Cultura, também, que depois eu posso falar sobre isso. E daí aconteceu o seguinte: a equipe do acervo artístico da Secretaria da Cultura ficou vaga durante 6 meses sem ninguém, não tinha nenhum funcionário. Daí me convidaram para ir para lá, sabendo que eu tinha essa propensão
para a área de artes. E eu fui e trabalhei 1 ano lá. Eu era assistente administrativo na época. Trabalhei 1 ano. Só que nesse meio tempo eu passei e daí eu descobri o paraíso que é trabalhar com as pinacotecas da prefeitura, né? Eu adorei aquele trabalho. Eu cheguei lá, não tinha ninguém, tinha uma estagiária de meio turno perdida há 6 meses naquele acervo. E eu cheguei e começamos a, enfim, organizar a situação. Eu consegui trazer um colega de uma outra secretaria, começamos a montar uma equipe, enfim. Mas daí eu fui aprovado e fui chamado no concurso para professor de história. Que daí o que acontece? Eu era assistente administrativo. Professor, o salário simplesmente dobrava, não tinha como não pegar, porque eu precisava pagar aluguel, precisava sobreviver, né? Então eu assumi como professor de história e fiquei nesse cargo 3 ou 4 anos, eu não tenho certeza. Sendo que, assim, o primeiro ano eu fiquei realmente dando aula, 40 horas, dando aula numa escola municipal, ensino fundamental, e foi bom. Eu não tenho que me queixar, Eduardo. Eu tive muita facilidade, assim, não é fácil, né? Puxa, o trabalho, assim, em escola, realmente, ele tem muitas variáveis, assim, que dificultam, mas eu tive uma boa relação com os alunos, boa relação com os colegas, enfim, só que eu já tinha aquela coisa de ter sido picado pela mosquinha. Eu adorava trabalhar com acervo, com arte, né? com história da arte, com o acervo das pinacotecas municipais. E imediatamente eu entrei no mestrado. E chegou um ponto que trabalhar 40 horas dando aula em escola municipal e cursar um mestrado, eu consegui fazer isso durante 1 ano. Só que chegou um ponto que não dava, eu não conseguia mais dar conta da pesquisa, das disciplinas. Então eu pedi uma licença temporária, sem ônus para a prefeitura, fiquei sem receber e peguei uma bolsa do mestrado. E fiquei 1 ano e 8 meses me dedicando ao mestrado. Terminei o mestrado, que esse período foi maravilhoso, a dissertação foi bem aceita, foi aprovado com os melhores conceitos e tal. Terminei o mestrado, voltei para a Secretaria de Educação. Quando eu voltei, me convidaram para trabalhar com assessoria na área de ciências sociohistóricas para escolas, ou seja, trabalhar com formação de professores. Bom, e a região que eu fui trabalhar, a região da Restinga, eu trabalhei com as escolas municipais na Restinga, de ensino médio, fundamental, e também as escolas de educação infantil nessa região, trabalhando com assessoria aos professores. E claro, essa assessoria envolvia questões de formação, mas envolvia questões de estruturação das escolas, que eu não entendia patavinas, né, que é a questão burocrática. Então, por sorte, no núcleo onde eu trabalhava, eu tinha uma colega professora que dominava muito bem essa área, e eu fiquei 1 ano trabalhando com professores na formação deles, no sentido de buscarem conexões e entendimentos com as comunidades circundantes, ou seja, utilizando pesquisas socioantropológicas. Eu busquei alguns alfarrábios que eu tinha, corri atrás de alguns antropólogos e tal, me preparei para isso e comecei a trabalhar com essa formação, e foi bacana, foi muito legal, assim, era uma experiência de tu levar os professores das escolas municipais a conhecerem as próprias comunidades, através de entrevistas e tal, utilizando até em alguma medida o recurso da história oral, com registros, gravações, foi um processo muito bacana, assim, na época. Isso foi meu último ano na Secretaria da Educação, porque daí eu fui aprovado no 3º concurso da prefeitura, que foi concurso para técnico, é um nome muito bizarro desse cargo, é técnico em cultura e em história. É um cargo, uma espécie de agente cultural, com várias ênfases, né? Então, na época, entraram colegas da área de letras, da área da música, da área da antropologia, ciências sociais, comunicação social. Então, era o técnico em cultura e história, o técnico em cultura e comunicação social, o técnico em cultura e museologia também. E esse foi o único concurso
feito com essa amplitude na Secretaria Municipal da Cultura. Esse concurso é de 96 e eu fui chamado em 98, se eu não estou enganado. E fui colocado no Arquivo Histórico Moisés Velhinho, como técnico, onde eu fiquei 3 anos. Então, a minha experiência foi muito limitada como professor. Eu fiquei 1 ano em escola, 1 ano e 8 meses afastado para cursar o mestrado e 1 ano como assessor pedagógico, trabalhando com formação de professores. As 2 experiências foram muito boas, foram muito positivas, né? Mas o fato é que eu já estava picado por essa ânsia de trabalhar com história da arte. Eu lembro nitidamente assim que a primeira vez que eu entrei numa reserva técnica de um museu de arte foi uma coisa assim que me impactou. Tu entra num mundo aberto, e até hoje, quando eu coloco o pé dentro de uma reserva técnica e vejo, sei lá, 1.000, 5.000 obras de arte, tu te depara com 500 ideias de pesquisa, de exposições, é uma coisa incrível, né? É uma experiência. Eu que já trabalhei em arquivo histórico, tu pegar um documento, tu tem muitas possibilidades de leitura. Agora, quando tu pega uma obra de arte, é infinito, né? É uma experiência extraordinária o que tu descobre, né? Em boa medida, assim, quando a gente começa a acompanhar esses, mesmo o artista contemporâneo ou produções anteriores, tu começa a ver coincidências com o pensamento da época, né? Então, por exemplo, a professora Carla me enviou a grade curricular da graduação em História agora de 2024. Puxa, eu vi temas ali que não existiam na minha época, como história da África, questões de relações de gênero, enfim, temas que não existiam na minha época, temas que não eram, digamos assim, abordados por artistas há 30 ou 40 anos atrás, mas hoje, se tu percorrer exposições pelo Brasil afora ou pelo mundo afora, tu vai ver que são temas pungentes, né? A questão de culturas subalternas, a questão das relações de gênero, quer dizer, isso são temas que estão no ar, né? É o espírito da época mesmo. Sim, muito, muito legal. Então, agora eu queria convidar os demais estudantes da turma que tiverem vontade de fazer uma pergunta. Eu sei que o Robson já se inscreveu. Quem depois do Robson quiser fazer a pergunta, também coloque lá a sua inscrição no chat. E aí eu peço para que o Robson abra o seu microfone, a câmera, para fazer a sua pergunta. Eu vou fechar a minha câmera para facilitar. Certo? Não? Luciano, então, Luciano, você pode fazer em seguida o Robson. Bom dia, Flávio, tudo bom? Oi, Luciano, Prazer em tudo bem? revê-lo de novo. Não é só da Pinacoteca, né? É o mundo da arte, a gente vai se encontrando sempre por aí, né? Que maravilha. Bom, nesse frio, né? Eu aqui de Toquinho, mas estou me sentindo no Polo Sul nesse frio e chuva. Não, eu gostaria de aproveitar a tua ilustre presença, né? Eu estou fazendo meu 7º curso agora em licenciatura em História, não saio da faculdade. Então, eu vou te perguntar a respeito do seguinte, né? Aproveitando esse teu gancho aí que tu fizeste agora em relação ao que nos abre o mundo das artes, né? Eu como músico e pintor, né? Então, obviamente, né? Estou até com alguns, estou esperando o inventário sair, estou tentando convencer a família Cabeda a nos dispor os slides de vidro do Calegari, que é um acervo maravilhoso de fotografias. Está no inventário do Ivan Cabeda, que também era da prefeitura, né? Mas por enquanto ainda está trancado às 7 chaves, né? Estou tentando ver se a gente consegue disponibilizar isso para nós aqui em Porto Alegre, porque é um registro maravilhoso de fotografias, né? Da cidade no final do século XIX, início do século XX. Então, aproveitar esse ensejo, então, para tu dar um alô para a gente sobre, né, o papel da arte na sociedade, especialmente
o papel da arte nas escolas, para a sociedade, e especialmente aqui ao nosso município, né? Porto Alegre. E é um prazer revê-lo novamente, né? Vamos ouvir o que tu tens a falar aí para a turma. Olha, então, Luciano, puxa, é uma pergunta difícil, hein? Porque a gente tem aqui em Porto Alegre uma especificidade e eu acho que uma característica marcante, que são todos esses artistas egressos do Instituto de Artes, mas não só. A gente tem uma produção assim de artistas que não têm formação acadêmica e, por exemplo, fazem o grafite, fazem a arte de rua com uma altíssima qualidade, né? Eu acho, Luciano, que a arte ela entra como uma espécie, aquilo que o Humberto Eco falava, né? Que a arte, de certa forma, é uma espécie de metáfora epistemológica, assim, ela o artista ele consegue, digamos, através daquela produção visual, que a gente está falando de artes visuais, né? Eu estou falando de artes visuais, né? Ele consegue, digamos, de alguma forma, estampar, digamos, o pensamento imaginário dessa época, dessa visão, desse registro de um tempo, né? E muitas vezes até, de certa forma, antecipando, em alguns casos, né, o que virá. Mas eu acho que essa ideia, eu acho muito bonita, essa ideia de uma espécie de metáfora epistemológica. Claro que tem outros aspectos que a gente pode colocar, né? Essa completude que uma obra de arte oferece para uma pessoa. Quer dizer, de repente, o sujeito para na frente de uma gravura, de uma pintura, de um grafite da rua, ele se entende, ele se completa, é como se fosse um pedaço que conecta em algo que faltava nele e que indica o que ele é. Ela tem essa dimensão. Tem uma outra dimensão da arte que eu acho bacana, que eu acho importante comentar, que é a questão do tempo, né? Nós vivemos numa sociedade que tem que otimizar a produção, a ideia é que trabalhe incessantemente, tu tem que ser uma máquina de trabalho, tu tem que, digamos, ter uma performance alta sempre. E quando tu te depara frente a uma obra literária, uma obra de arte, realmente o teu tempo é diferente ali, é como se fosse aquela coisa da relatividade do Einstein, né? Tem um momento que se tu passa por um corpo celeste que tem uma gravidade X, ali a luz vai desviar, entendeu? O tempo muda ali. A questão do tempo que tu dedica é diferente do tempo do mundo do trabalho, por exemplo. E um último aspecto que eu acho bacana assim da arte para o cotidiano das pessoas, que isso não se fala muito, mas é a dimensão da festa mesmo. Quer dizer, tu tem o carnaval, que é um momento que aquilo ali é super sério para o carnavalesco, mas ao mesmo tempo é uma festa, né? O artista visual, quando ele abre uma exposição, ele na verdade, aquele momento ali, a vernissage, né, essa palavra de origem francesa, que é quando ele tem já os quadros na parede e passa o último verniz e toma uma garrafa de vinho com os amigos. Essa é a ideia original da vernissage. Mas, na verdade, é um espaço de congregação, né? Um espaço de encontro, um ponto de encontro, essa dimensão da festa, digamos, né? Que eu acho muito importante. Que também é uma dimensão muito importante dos movimentos sociais. Quando tu está numa greve, numa passeata, num comício, existe essa dimensão da festa também, do congraçamento, né? Isso eu acho muito bacana, é importante a gente considerar esses aspectos que eu estou me referindo especificamente na arte, mas na vida da pessoa, porque senão o sujeito só vai trabalhar na vida, né? Só vai ser uma máquina de produção. Não sei se eu respondi, Luciano, a tua pergunta. Não, respondeu sim, tá? É justamente essa importância toda aí, né? E é, claro, ligado, obviamente, a disciplina de história, né? Então, quer dizer, eu acho sempre
vou achar sempre muito importante a influência da arte na história, né? E como se diz, né, desde a arte popular, a gente vem desde o carnaval e tal, até realmente as obras de arte feitas por escultores, pintores, né? Mas era isso, Flávio. Agradeço a resposta. Obrigada, Luciano. Mais alguém da turma gostaria de participar fazendo uma pergunta? Robson, por favor. Vai perguntar pelo chat, ok. Danilo, enquanto o Robson escreve, o Danilo pode fazer a pergunta. Bom dia, infelizmente eu não posso ativar minha câmera por limitação da plataforma aqui. Mas, bom dia, Flávio, é um prazer te conhecer, eu não te conheço, não conhecia. Eu gostaria de abordar, que tu abordasse a questão, tentar buscar na memória de quando você frequentou o curso de História, com relação à representatividade de étnico-racial e de gênero na tua turma, porque isso representa a representatividade dos professores algumas décadas depois, tá? E comparar com o que a gente tem hoje, né? Quando tu cursaste História, ainda não existia uma política de cotas, né? Então, eu queria que comentasse alguma coisa com a gente com relação a isso, por favor. Obrigado pela pergunta, bem importante. A minha turma era composta, se eu não estou enganado, por aproximadamente 25 ou 30 alunos, né? Eu tinha um colega negro, o Alexandre Schiavone, que inclusive virou professor da rede pública municipal, professor também de escolas privadas. Faz alguns anos que eu não o encontro, mas eu imagino que ele deva ter seguido essa carreira de aliás, um grande professor, né? Alexandre Schiavone era o único negro na turma. De turmas anteriores, eu lembro do Roberto, que era, eu acho que 2 ou 3 turmas mais antigas, que também virou professor. Eu não tive mais contato com ele, eu não sei se ele está em Porto Alegre. E lembro também do Pedro Vargas. O Pedro Vargas também era da mesma turma do Roberto e do Anderson Zalewski Vargas. O Pedro Vargas também se formou em História, e também cursou uma pós-graduação na área de museologia, e nós nos transformamos em colegas na Prefeitura de Porto Alegre, porque ele foi aprovado no mesmo concurso que eu para técnico em cultura e museologia. E o Pedro foi assim, um dos grandes técnicos, ele se aposentou agora faz aproximadamente um ano, foi um dos grandes técnicos da Prefeitura de Porto Alegre. E ele é o responsável, em boa medida, pela concepção do Museu de Percurso do Negro, que é uma grande sacada. O Pedro, na época, trabalhava no programa Monumenta, e ele propôs isso dentro do programa Monumenta, a instalação de marcos associados à história do negro em Porto Alegre, que era uma história até então invisível em termos assim de escultura pública em espaço aberto na cidade. Mas veja assim que são poucos colegas negros que eu tive. Realmente isso é um dado importante. Eu vou ler a pergunta que o Robson fez, que vai na mesma direção, daí você vê se tem algum elemento a agregar. Então, o Robson pergunta: em relação ao aspecto cultural vivenciado na época da graduação, quais as referências culturais dos seus contemporâneos? E o senhor acha que, devido ao acesso restrito da população ao curso, havia um certo elitismo cultural? Pergunto isso, pois noto que houve mudanças culturais devido à ampliação do acesso a ampliação advinda das cotas sociais e raciais. Com certeza, né? A política de cotas, ela
é fundamental, né? Ela é fundamental. O curso, sim, era elitizado na época, tanto é que, por exemplo, trabalhadores, assim, dessa minha turma de 30 colegas, eu acho que devia ter 2 ou 3. Eu lembro que o Alexandre Schiavone era funcionário do Banrisul, na época, se eu não me engano. Eu trabalhava numa seguradora. A Zita Possamay, ela já trabalhava na prefeitura, se eu não me engano, na época. E eu tinha um outro colega que inclusive era o presidente do nosso diretório acadêmico, o Carlos, que era funcionário, e é funcionário até hoje, da Fundação Vera Chaves Barcelos. Então, eram essas 4 ou 5 pessoas que trabalhavam, os outros tinham condições, enfim, né, de se manteram pessoas, em geral, de classe média. Então, realmente, é muito difícil para um trabalhador acessar a universidade sem ter também a política de cotas, né? Ela é fundamental, com certeza. Também, e isso, claro, na época se tinha muita clareza da necessidade da socialização dos meios de produção da cultura, de certa forma, né? Então, isso que a gente começa agora a ter algumas políticas aplicadas nessa área, como a política de cotas, era uma ideia já latente na época. Eu me lembro que um autor que nós utilizamos, eu conheci esse autor numa disciplina também eletiva do curso com a professora, 2 professores importantes para mim na época, eu lembrei agora, a Maria Amélia Bulhões e o José Augusto Avancini, que eram professores do Departamento de História da URGS. E, através da Maria Amélia Bulhões, eu na época, conheci o Néstor Garcia Canclini, que tinha justamente essa concepção nas obras dele. Eu lembro que a primeira foi Culturas Híbridas, foi um trabalho sensacional, mas existia um outro livro dele também, que nós lemos na época, que eu não estou lembrando o nome, cuja proposta era justamente essa, socialização dos meios de produção da cultura, né? Quer dizer, uma ideia de tu realmente possibilitar o acesso aos trabalhadores dos mecanismos de produção do simbólico, né? Tanto da produção erudita quanto, enfim, todos os campos, né, do saber também, né? Enfim, isso eu sou completamente favorável, assim, à política de cotas, né? Flávio, você falou ali sobre o acesso limitado, né, do trabalhador na faculdade. Você também teve essa jornada bem corrida, como você disse, né? Trabalhava durante o dia, tinha aula de noite. Mas, apesar disso, eu acho que é importante também perguntar as lembranças que você tem desse tempo no campus do Vale, né? Imagino que você não tenha conseguido desfrutar, né, por exemplo, ao longo do dia, de tantas coisas, como as coisas que o campus oferece, mas, assim, as lembranças do espaço que isso ocupava, né, os restaurantes universitários, o deslocamento até lá, a acessibilidade, os espaços de convivência, né, que você e os seus colegas desfrutavam lá. Claro, claro. Não, com certeza. Imagina, eu trabalhava, eu saía do trabalho que era na Zona Norte, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar no Campus do Vale, né? Mas, assim, olha que interessante. Na verdade, esse momento também era um momento que tu conhecia pessoas de outros cursos, porque eu não era o único que fazia isso, né? E no próprio espaço do Campus do Vale, tu acabava interagindo com pessoas das ciências sociais, com pessoas do curso da filosofia. Então, além de criar amigos dentro da graduação da história, eu acabei criando amigos em outras áreas, né? Então, pessoas que até hoje eu encontro nas mais diferentes, pessoas que seguiram nas suas áreas ou que foram para outros caminhos, né? Isso esse espaço de sociabilidade ali do bar, do RU, enfim, ou mesmo das festas que aconteciam, isso foi muito legal. E era um espaço, assim, de confraternização, mas ao mesmo tempo de aprendizado, né? Porque lá pelas tantas trocava uma dica de bibliografia, de
de possibilidade de pesquisa. Eu lembro que, por exemplo, um trabalho que eu fiz numa disciplina de História da Antiguidade Clássica foi um colega de outra turma que me indicou no bar ali, né? Quem sabe eu estava meio em dúvida, eu comentei com ele, disse, quem sabe tu vai por aqui. Quer dizer, essas coisas são... É muito legal, tu aprende com os professores, mas tu também aprende com os colegas, né? E, na verdade, eu também conheci a mulher com quem eu fui casado 18 anos, eu conheci ali, no Campos do Vale, né? Era uma colega das ciências sociais, né? Então, na verdade, assim, é um espaço de sociabilidade que é muito estruturante na tua vida, né? São experiências que não são gratuitas, elas são estruturantes na tua formação, na tua vida, nos teus afetos, enfim, né? A gente aprende muito naquele espaço. É um privilégio estudar na URGS. Puxa, é uma instituição muito legal. Muito, muito bom. Muito obrigada. Mais alguém da turma gostaria ou de fazer uma fala ou de fazer uma pergunta para o nosso convidado? Eu gostaria só de aproveitar o ensejo, né? Já que estamos aí, né? De tu fazer um relato para a gente aí, como é que foi esse sufoco da enchente, né? Que foi duro para muita gente aí, e claro, para os acervos, então, nem se fala. A gente realmente sabe a importância deles e aquele corre-corre para se salvar as coisas. Eu vi algumas matérias, achei realmente terrível, né? Então, vou aproveitar, né, para tu nos dizer como é que foi esse corre-corre todo durante a enchente. Olha, Luciano, eu ainda não me recuperei, viu? Porque nós tivemos umas situações muito graves, assim, claro, na cidade toda, com as famílias das pessoas, mas no caso específico das pinacotecas da prefeitura, quando a Carla me ligou inicialmente, foi no dia 26, eu me lembro até hoje, 26 de abril, mandou a primeira mensagem. Eu disse, Carla, não posso te atender agora porque nós vamos abrir uma exposição no dia seguinte na Pinacoteca Rubem Berta. Nós abrimos, era uma exposição muito legal, que abriu sábado, dia 27 de abril. No domingo, 28 de abril, a Pinacoteca transbordou, porque começou a chover horrores, a gente teve um problema no sistema pluvial do Poço de Luz, uma calha transbordou. Em pleno domingo, nós tivemos que desmontar toda a exposição, fechar a Pinacoteca, um horror, né? Foi um inferno. Estamos no domingo, 28 de abril. Na semana seguinte, é a semana que o Guaíba começou a subir. Quando chegou na quarta-feira, nós estávamos em pânico, porque nós começamos a perceber que o Paço Municipal, que fica lá, a Pinacoteca Rubem Berta, ficava no topo da Rua Duque de Caxias e estava com problemas no sistema pluvial. O Paço Municipal, que é o nosso outro museu, ele fica na beira do Guaíba praticamente. Então começamos a ficar em pânico. Na quarta-feira, feriado, a gente estava eu e meu colega museólogo pensando numa alternativa. Quinta-feira nós desmontamos a exposição que estava no porão, subimos e olha que coisa incrível, a gente olhando aqueles dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas e a nossa visão a partir dali é que era o seguinte: o Paço Municipal teria o porão inundado e a água encostaria no entrepiso. Só que o que acontece? 6 meses antes, nós havíamos recebido a doação de uma coleção inteira, a coleção Rolfes-Romanovics, uma coleção vale uma fortuna, e que ela estava no primeiro pavimento, em cima do entrepiso, no chão ainda. Nós ainda não tínhamos uma reserva técnica adequada. Tal. Então, na quinta-feira, quando a água já estava começando a subir em volta do prédio, nós subimos essas obras, toda essa doação, e saímos do prédio pulando a água, praticamente. Nós fomos os últimos a sair do prédio, já sem energia, sem nada. E foi um pavor, porque a água subiu dia a dia, ela não ultrapassou aquilo que nós havíamos projetado, baseado nos dados, mas a gente ficou muito preocupado. E vou dizer, não foi uma decisão muito fácil, assim, porque no primeiro pavimento também fica a reserva técnica com mais 1.500 obras. E nós optamos por não subir para o segundo pavimento do prédio, porque o prédio estava em obras no segundo pavimento. Então, seria um risco muito grande levar essas obras para um espaço que até o dia anterior estava sendo pintado, lixado, com poeira, resto de tinta, material de construção.
Então, como é que vai colocar um quadro de 100, 150 anos ali no meio daquilo, né? Então, nós optamos em manter tudo no primeiro pavimento, só que existia o risco do primeiro pavimento também ser inundado. Então, durante todo o período da enchente, diariamente nós íamos até o paço, verificar a situação, entramos no paço, fomos de barco, fizemos... Foi um inferno. Foi, assim, uma situação que não se tinha tantos dados quanto... Foi tudo muito rápido, nós não tivemos uma informação, uma ordem de evacuação, foi tudo da nossa cabeça. Vamos subir a exposição do porão, vamos liberar as pessoas, mandar as pessoas para casa, porque já virou uma situação de risco, né? Risco de vida, inclusive, porque essas águas que subiram eram águas totalmente contaminadas. Então não foi fácil. Foi uma situação... Por sorte, nada do acervo foi atingido de forma grave, né? No Paço Municipal, a gente não conseguiu subir algumas esculturas que estavam no porão, mas que são bronze, aço, cerâmica e cimento. Nada que tenha sido afetado de forma que uma limpeza superficial não resolva, né? Que bom que o estrago não foi tão maior, né? A Fernanda Silveira, ela não está podendo abrir o microfone, mas ela gostaria de agradecer pela sua contribuição, visto que as grandes impressões e despertar sobre áreas que podemos perceber que são importantes para ti. Vem também da formação em História. Então, essas tuas impressões, esse teu despertar, vem também da formação em História. É um belo relato e exemplo de trajetória que um historiador também pode seguir. E indo para o final da entrevista, ainda pergunto para a turma, se alguém mais quiser se manifestar, eu queria, Flávio, te fazer uma última pergunta, assim, como é que foi essa visita, revisitar esse tempo da tua vida, visita que foi exigida pelo convite de participar da entrevista, né? Então, como é que foi para ti essa experiência de voltar a esse passado e vir aqui conversar com a gente? Sabe que foi um exercício de memória, porque eu não lembrava mais as datas das graduações de licenciatura, de muitos trabalhos que eu fiz nesse tempo eu não lembrava, então eu comecei a rever algumas pastas, mesmo da época da graduação que eu ainda tenho, e foi uma coisa curiosa, porque um pouquinho antes da enchente, na verdade em março, nós tivemos que sair do nosso apartamento, que entrou em reforma, e fomos para casa, que era a casa dos meus pais, que estava fechada há muito tempo. E ficamos lá durante todo o período da enchente até terminar a reforma. Eu voltei para casa, eu e minha mulher voltamos agora no sábado, né? Só que nesse voltar para lá, além de eu estar puxando essas lembranças da época da graduação, eu topei com... É curioso, né? É um detalhe bobo, mas eu acho bacana. Tem uma enciclopédia que eu usava muito na infância, que eu revi na casa dos meus pais, que é o Tesouro da Juventude. Provavelmente vocês os mais jovens não conheçam, mas é uma espécie de enciclopédia positivista inglesa dos anos 20, que foi reeditada no Brasil na década de 60, e que é muito curioso, assim, porque ela tem uma parte de belas artes, tem uma parte de literatura, tem uma parte de exemplos, homens célebres, tem o livro dos porquês, é uma coisa muito curiosa, assim, e isso me influenciou muito na infância, sabe? Certamente é uma enciclopédia baseada nessa herança positivista ali do século XIX, e uma outra enciclopédia que tinha lá em casa também, que era a Enciclopédia Delta de História Geral, que eu, na infância, eu usava muito para trabalhos escolares, né? E nesse tempo que eu passei, coincidiu com a preparação para hoje, né? Então, é interessante que são experiências que, claro, hoje em dia as crianças acessam qualquer informação pela internet, mas na nossa época não, era super precioso tu ter uma enciclopédia dessas, que muitas vezes a família se endividava para comprar, mas eram materiais super preciosos, assim. Essa enciclopédia Delta pertencia à minha avó e o Tesouro da Juventude a minha mãe comprou, com dificuldade, né? E
e são materiais super ricos, né? Assim, são experiências bacanas, assim, que são estruturantes também, né? Ok. Eduardo, tu queres dizer alguma coisa para encerrar a nossa participação? Apenas agradecer aí novamente a participação do Flávio, a disponibilidade. Da minha parte, digo que foi uma experiência bem bacana poder, né, fazer essa visita guiada ao curso de graduação de História do final dos anos 80. Tenho certeza que para a turma também foi uma experiência bem legal. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade e assim, eu sugiro, tem colegas que realmente fizeram uma trajetória muito interessante por fora do espaço acadêmico, assim, que vale a pena realmente esse registro, né? O último apontamento que eu gostaria de fazer, que é um dos colegas, ele não era meu colega de turma, era de uma turma um pouco posterior, mas que, enfim, eu tive contato na época da graduação, é o Gunter Axt. E o Gunter foi secretário da Cultura agora, nessa atual gestão, e foi um sujeito muito importante, especificamente para a área das pinacotecas, porque eu não sei se eu não vou estar cometendo uma inconfidência, não sei se ele já falou isso para fora, mas há 2 anos atrás, a prefeitura recebeu um prédio como indenização por uma dívida do antigo Grupo Habitasul, que é o prédio situado na esquina da rua Siqueira Campos com a João Manuel. E toda a administração do Paço Municipal passou para esse prédio. E quando o prefeito estava em dúvida sobre o que fazer com o Paço Municipal, o Gunter foi fundamental, o Gunter Axt. Ele convenceu o prefeito a transformar o prédio todo no museu de arte, porque ele percebeu que o trabalho que nós tínhamos ali com a Pinacoteca Aldo Locatelli e agora com a coleção Rolfes e Manovics, realmente é um trabalho que justifica a existência de um museu de arte de Porto Alegre naquele prédio. Então, é uma contribuição super importante de um egresso ali da graduação da História da URGS no ambiente cultural da cidade, né? E eu, enfim, eu sou tributário dessa ação desse colega, o Gunter Axt. Eu nem sei se eu poderia estar contando isso, porque isso eu sei porque enfim, a gente trabalhou juntos há algum tempo, não sei se ele divulga isso, mas é um papel bastante importante e eu acho que o registro dele também seria importante para esse repositório que a professora Carla está desenvolvendo junto com a turma. Que legal, agradeço a indicação e também, em nome da turma, agradeço a tua presença, todo esse relato, essa reflexão que você desenvolveu aqui com a gente, e pergunto se aquelas autorizações que você registrou lá no termo de consentimento, você as mantém, podemos divulgar a tua identidade, a tua imagem, a tua voz, disponibilizar no nosso site a entrevista? Pode, claro. Tudo certo. Então, agradeço a turma pela participação, agradeço a companhia do Eduardo aqui como entrevistador, a Flávio, daqui a pouco os demais colegas também vão fazer uma seleção e escolher uma pessoa para entrevistar, né? Então, fico feliz de ter participado e partilhado esse momento com vocês. Eu agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos. E conto com a visita de vocês na Pinacoteca Rubem Berta. Faremos a visita. A gente está com uma exposição muito legal na Pinacoteca de obras do próprio acervo, com uma curadoria do grupo de intersemioses criativas da PUC, um pessoal que são 13 escritores que escolheram obras do acervo da prefeitura e redigiram poemas com diferentes abordagens, diferentes metodologias. Vale muito a pena, é uma exposição linda. Conto com a presença de vocês lá. Perfeito. Muito obrigada. Então, aqui nós encerramos a entrevista e a gravação. Abraço.